Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube de Medvet da Unibrasil. Eu sou a Nicole, estou com a minha colega Senira e estou com o Dr. Teotônio, que é médico veterinário da ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Hoje nós vamos falar sobre a peste suína africana e o Programa Nacional de Sanidade Suína. Chamamos o Dr. Teotônio aqui, que é especializado em suínos, trata da parte da sanidade dos mesmos, e vamos apresentar ele, tratar um pouquinho sobre o que é a peste suína, sobre como é que funciona a área da defesa agropecuária envolvendo suínos e também como funciona o programa de sanidade em geral. Doutor Teotônio, quiser começar se apresentando. Ok, muito obrigado, Nicole. Obrigado pela oportunidade também da instituição, a Unibrasil. Para mim é sempre uma satisfação poder trabalhar os temas ligados aos programas sanitários, né? A defesa sanitária animal. E então, por quê? Porque a defesa sanitária animal nem sempre foi tratada com o devido, com a devida importância no currículo da medicina veterinária. Então, sempre a gente, e ainda também devido a grande leque que se tem na graduação, e não é também, né? Então, ela né, por mais que ela tenha já, em muitas faculdades já, grades curriculares já tenha a disciplina, ou isolada, ou de forma integrada com algum outro tema, ela sempre tem assuntos a serem abordados e esclarecidos para a comunidade, né, dos estudantes de medicina veterinária e para os profissionais. Então, é recorrente eu trabalhar essas temáticas com os profissionais formados também, né? Haja vista que o serviço veterinário oficial é um serviço que é tocante à maior parte dos médicos veterinários, né? E é uma interface que é importante o profissional ele ter, porque mexe com doenças que ele tem obrigação de saber, mesmo não trabalhando na área, pelo menos de notificar. Tem a questão da questão ética profissional, né? Porque afinal de contas são doenças que podem trazer grandes problemas, seja de cunho de saúde pública ou econômico às produções, né, do nosso território. Então, eu acho louvável a Unibrasil trabalhar essa temática né, em forma de informações para os seus alunos e seguidores, né, nas redes sociais, e também em ter também essa disciplina como conteúdo programático do currículo, né? Com relação à minha apresentação, eu então sou João Humberto Teotônio de Castro. Eu me formei na Universidade Federal Campus Palotina no ano de 2004, início de 2004, e trabalhei na Prefeitura do Sudoeste também com várias áreas, então eu sempre tive uma visão uma visão ampla, né, do que mais específica na graduação. E daí sim, depois de formado, depois de um ano de trabalho trabalhando em vigilância sanitária, com inspeção, cedido para o Estado para fazer inspeção estadual de suínos, com fomento bovino de leite, fomento de frango, coordenador do programa de inseminação artificial, até aterro sanitário era responsável. Então, foi um primeiro emprego numa prefeitura que me abriu os olhos, assim, da possibilidade, da gama e da importância da medicina veterinária para o nosso país e nas possibilidades de se trabalhar, né? Mas essa minha experiência pessoal, eu acho interessante os estudantes ouvirem, porque muitas vezes
é a história da maioria que ocorre e que não é prevista. Você focar numa determinada área, ou gostar, e acabar trabalhando em outra. Né? Isso aconteceu comigo. Eu foquei a minha faculdade estudando mais, pensando em trabalhar na área de pequenos animais, e só que fui trabalhar com saúde pública, fui trabalhar com saúde única, no sentido mais aplicado mesmo, defesa sanitária animal, e tanto é que nos 3 primeiros anos depois de formado, eu trabalhei nessa prefeitura e depois fui fazer mestrado, porque eu já tinha um trabalho antes, fui fazer mestrado com oncologia de cães e gatos, olha só. Tem um capítulo de livro escrito, tenho várias, minhas maiores produções acadêmicas em artigo nessa área de oncologia, tenho mestrado, fiz também um doutorado, só que eu não defendi, então eu fiz a qualificação, mas acabei, por causa até do serviço, quando eu passei na defesa, eu acabei não defendendo o doutorado, mas eu fiz de fato, né? E tudo na área de oncologia. Mas fui trabalhar em outra área, e assim me apaixonei pela defesa sanitária animal, e estou trabalhando já há 17 anos. 17 anos, nossa, é tempo. Muita experiência. E com muitas experiências aí que eu acho interessante. E com uma satisfação e orgulho muito grande da minha profissão. Então, hoje eu sou coordenador de sanidade de suínos, né, do Programa de Sanidade de Suínos do Estado, né, coordeno esse programa no Estado. Sou fiscal agropecuário, né, da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. E a gente trabalha no que é mais afeta a suinocultura, na parte de doença, controle de doença oficial. Né? Então, eu trabalho no Serviço de Veterinário Oficial do Estado. Esse que é a minha abordagem no tocante à defesa agropecuária. Né? E aproveitando, dando sequência às perguntas, né? Eu só queria abordar, assim, quando eu gosto de falar desse bate-papo, eu gosto de trazer uma sabedoria que nada mais, nada menos Sócrates nos apresentou, né? Há muitos séculos atrás, que ele que tem um nome que chama maiêutica. Maiêutica, por Sócrates, é a técnica de você trazer a sabedoria. Então, quando a gente faz uma conversa que a gente vai ter uma troca de conhecimento, ele sempre ele era filho de uma parteira, né? O Sócrates, e ele falava que a sabedoria era como se fosse um parto. Você tinha que fazer aflorar da própria pessoa, e assim a sabedoria vinha à tona. Então ele fazia essa comparação com a realidade dele, da mãe dele, que era uma parteira, e eu acho muito interessante, né? Uma das maiores cabeças que já passou no mundo. Gosto de estudar filosofia também. E nas perguntas que eu quero que aflorem na mente dos nossos ouvintes, então são algumas. Então eu vou lançar elas aqui, e eles vão pensando, e é o que a gente vai discorrer também, tá? Então, em primeiro lugar, né, entre os assuntos que a gente vai trabalhar, que é a peste suína africana, e eu fazendo um paralelo com a peste suína clássica, né? Então, quais as principais diferenças entre peste suína clássica e africana? Dentro de uma doença hemorrágica, que é a peste suína africana, por que teria sinais neurológicos dos animais? Na vigilância ativa, a diferença de vigilância ativa e conceito de vigilância ativa e vigilância passiva, qual que é a diferença, o que e quais a diferença entre elas? Né? Qual a principal forma de transmissão da peste suína africana? No tocante à vacina, qual que é a diferença entre a peste suína clássica e africana e quais são as perspectivas? No programa de vigilância de doenças dos suínos, quais são os 5 pilares da vigilância? Então, isso é mais tocante ao Programa Nacional de Sanidade dos Suínos. São essas as perguntas que vou ficar muito feliz se os alunos da Unibrasil e os telespectadores ao verem esse podcast, eles poderem responder essas
essas perguntas. Tá ok? Pessoal, a gente vai estar trazendo essas perguntas em um Reels no Instagram e nos comentários do YouTube vocês mesmos podem responder. Mas ao decorrer da entrevista, a gente vai ter algumas respostas das perguntas e alguns comentários sobre. Então vocês podem ficar tranquilos que as respostas vão estar aqui, mesmo vocês não sabendo. Então, continuem assistindo que vocês vão descobrir. Bom, vamos começar falando um pouco sobre o Programa Nacional de Sanidade. A gente tem algumas perguntinhas. Uma delas é quais as ações que são desenvolvidas, como funciona no geral. Para a gente falar no programa, é importante a gente entender o que é a defesa sanitária, né, num conceito mais básico, né? Então, a defesa sanitária animal, ela é um conjunto de ações que visa evitar a disseminação de doenças, doenças específicas, né, principalmente doenças específicas listadas na Organização Mundial de Saúde Animal, antiga OIE, e que são doenças valoradas no comércio internacional de produtos de origem animal. E tendo isso em vista, o Estado, né, como um grande regulador da sociedade, ele entende que ele deve regulamentar para proteger o rebanho nacional, estadual, né, dessas regiões, tendo em vista que ele entende que é uma riqueza. Então, o rebanho pecuário do estado do Paraná, do Brasil, de um município, é uma riqueza, assim como o país tem jazidas de minerais, né, de pedras preciosas e assim por diante, é uma riqueza. A pecuária também assim, tem sua grande relevância na economia do país e na fixação do produtor rural no campo, que é importante e estratégico. Não é à toa que os países mais ricos do mundo subsidiam sua agricultura, porque é estratégico e importante mesmo manter a sua produção do agro, né, mesmo em países onde isso, a natureza, o clima, às vezes trabalha muito contra o clima, né, nas produções, mas mesmo assim há um subsídio governamental na maioria dos países, principalmente os países ricos, para não se tornarem tão dependentes dessas commodities, né, que são esses produtos que abastecem em nível mundial a todos os países, né? Então, essa é a importância da pecuária para o nosso país. E dentre as espécies pecuárias, o suíno é uma espécie, uma produção muito importante, haja vista que é a carne mais consumida do mundo hoje, né? Então, a carne suína, ela é uma das carnes mais consumidas, mesmo tendo vários preconceitos ou restrições, vamos falar assim, não é preconceito, mas restrições religiosas, por exemplo. Sim. Então, o mundo islâmico não come carne de suína, os judeus não comem carne de suína, tem algumas denominações cristãs também que não, mas mesmo assim é a carne mais consumida no mundo. E o Brasil é um grande produtor de suíno, né? Está sempre entre o quarto e quinto maior exportador de suíno do Brasil. E o Paraná é o segundo maior produtor de suínos do país, né? Ficando atrás só de Santa Catarina. Então é realmente uma cadeia que é importante para o nosso país e para o nosso estado, principalmente. E o Programa Nacional ele trabalha especificamente, então, com as doenças de peste suína. Vou dividir em duas partes. Na parte de genética, que é os grandes suínos reprodutores, as GSCs, grandes reprodutores de suíno certificada, que daí são controladas a peste suína clássica, a doença de Algesk, a leptospirose pode ser controlada, brucelose, tuberculose e sarna. São as doenças das GSCs, porque são doenças que podem ser transmitidas de forma transversal, né? E como o núcleo genético é a base de toda a cadeia, se você compromete de doença
o seu núcleo genético, ela vai disseminar por toda a cadeia. Então, é estratégico manter esse segmento, que são as granjas de produtores, né, as granjas de produção, livre dessas doenças. E a da suinocultura em geral e da suinocultura de subsistência, ela então trabalha com as doenças de peste suína clássica, doença de Algesque, que é uma doença que ela é endêmica do nosso país, ela é difícil, mas ela está sempre restrita a rebanhos de criatório, ou seja, rebanhos de suinocultura de subsistência, e não na comercial, né? Então é assim que deve ficar, porque realmente é uma doença devido à sua característica, e aí é tema para uma outra conversa, é difícil de você erradicar, é praticamente impossível. E é impossível de erradicar de todo o rebanho, mas é possível manter o rebanho comercial longe dessa doença, que é a doença de Algesque. E a peste suína clássica nós somos livres, e é uma doença que é a única doença que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal, que em áreas, né, e o Paraná tem um reconhecimento diferenciado, é o único estado que não está junto com os outros estados, porque Rio Grande do Sul e Santa Catarina é um reconhecimento, acima do Paraná é outro reconhecimento, né? E tem a área infectada, que é a área alguns estados do norte e nordeste. E o Paraná, então, para ele se diferenciar, ele ficar numa posição um pouco mais confortável. Por quê? Porque a realidade de produção do Paraná é diferente de países do Nordeste. Então, por exemplo, é diferente da realidade do Sergipe, por exemplo, que é um estado do Nordeste, que o estado vizinho dele tem ocorrência, que é Alagoas, tem ocorrência da peste suína clássica, e a fragilidade, né, a gente entende que é uma facilidade muito grande de entrar no Sergipe, e aí o Paraná cairia também, né, teria as barreiras. Então, o Paraná tem esse reconhecimento que foi junto com a da febre aftosa, com a área livre sem vacinação de febre aftosa, o Paraná conseguiu também a área livre de peste suína clássica em separado. Então, isso o torna ele numa situação mais confortável com relação a essa realidade do Paraná, que é diferente da realidade de outros estados que não têm tão importante a suinocultura assim. Então, é em virtude disso. Então, seria isso com relação ao Plano Nacional de Sanidade dos Suínos. E entrou também mais outras duas doenças que daí tem a ver com o plano integrado de vigilância de doenças dos suínos, que eu já vou falar na sequência, que tem aqueles 5 pontos da pergunta que eu tinha lançado, que incluía a PIRS, que é a doença reprodutiva respiratória dos suínos, e que é uma doença exótica, não existe no país, e para deixar o país também livre, ganhou os olhares e a importância do Programa Nacional, e ela também foi incluída nesse rol de doenças. E a própria peste suína africana, que também não estava oficialmente, mas por ela ser uma doença muito parecida com a peste suína clássica, uma doença hemorrágica, uma síndrome hemorrágica é a maior, é a mais devastadora, né, junto com a peste suína clássica, e ela, então, não estava oficialmente, mas ela acabou entrando também em 2021, junto com a PIRS, a peste suína africana. Então, seria isso. A peste suína africana, se é que a gente pode já começar a falar nela. Podemos sim, podemos falar como surgiu. Então, a peste suína africana, então, ela é a doença mais temida dentro da suinocultura. É uma doença que não é zoonose, ela é restrita à espécie suína, né? Então ela atinge o nosso Sus-escrofa doméstico, que é o suíno doméstico, e o Sus-escrofa escrofa, que é o javali, e o javali também da África, que agora eu esqueci o nome, que é um pouco diferente, me falha o nome agora, do javali da África. Mas ela atinge esses suídeos, né? E ela vem, como o nome já próprio indica, ela tem essa origem na África mesmo,
No século XX, meados do século, ela começa a surgir em alguns países da África. Nisso, ela entra no continente europeu, pelo Mediterrâneo, e ela foi se disseminando, né? Então, através que ganha a Europa, o Sudeste, o leste europeu e aí a Ásia, né? Ela praticamente consegue ganhar quase que a maior parte do mundo, né? Pegando a Europa, Eurásia, né? A Ásia e a Rússia, que está nesses dois continentes, né? A própria África, e é uma doença que atingiu as Américas também. Então, é uma doença disseminada. Ela foi, no Brasil, ela entrou em 1978, então ela ocorreu na República Dominicana, assim como em 2021, né? Então, ela ganhou esse país, que é uma ilha, né? Divide uma ilha com a Haiti, a República Dominicana, e em 1978 ela entrou no Brasil também. E é muito didático a forma que ela entrou, porque é a forma que a gente estuda na faculdade, dos riscos, né? Por quê? Porque ela entrou através de uma tripulação que veio de avião, de um voo que veio do Mediterrâneo, de alimentos que vieram dessa tripulação, né? Então, que possivelmente pode ser bisteca de porco, né? Então, essa bisteca suína, aliás, e que daí esses resíduos animais, nessas lavagens da tripulação, eram recolhidas no aeroporto do Rio de Janeiro e levado a um suinocultor que dava lavagem, né? Em Paracambi, se não me engano, esse é o nome da cidade ou da região, e que aí ocorreu o primeiro surto de peste suína africana em virtude da lavagem. Então, aí é importante a importância dos veterinários orientar bem que evite oriente aos seus produtores, né, e aos seus munícipes, a fornecer lavagem para o suíno, né? O suíno é um animal que ele é transformador, né? Então ele é onívoro e come de tudo, e o ato da lavagem ela tem essa fragilidade, né, de disseminação de doenças. E então a ocorrência em 1978 foi assim, e daí se espalhou, porque uma vez que a peste suína africana ela entra no plantel doméstico, vamos dizer assim, ela é muito fácil a disseminação. O vírus ele tem uma disseminação muito fácil, porque a produção de vírus por microlitros é enorme, e tanto de sangue como de fluidos, né, de urina e fezes, é muito fácil disseminar. Então, se você pensar que um javali, ele defeca, por exemplo, e passa um carro, e aquela roda, onde ela vai, daí ela vai chegar numa granja, e aí ela começa a disseminar, por essa disseminação, que é um contágio dos suínos via digestiva. O vírus da peste suína africana não se adaptou à disseminação aerógena, então, graças a Deus, mas mesmo assim ele já faz um estrago muito grande dessa forma. O sangue é o que mais potencializa e tem maior explosão viral, de carga viral, mas os outros fluidos também. Então, ela se dissemina muito rápido. E daí, mais um trabalho muito interessante do Ministério da Agricultura, os órgãos de defesa estaduais e os veterinários da iniciativa privada foram cruciais para a gente controlar em apenas 78, em apenas 6 anos, a peste suína africana, deixando o país livre totalmente de peste suína africana. E esse sucesso foi por quê? Porque no início haviam médicos veterinários muito bons da iniciativa privada, com um serviço veterinário oficial atuante, que não ficou dormindo, e isso foi essencial, essa ação no início, de conseguir a erradicação da peste suína africana. Então, vocês vejam que um evento sanitário dessa magnitude, de uma doença tão importante, ela não se faz
a resolução só com o Estado, só com o Serviço Veterinário Oficial, e sim uma integração entre a parceria público-privada, e sim entre o veterinário oficial e o veterinário da iniciativa privada. Daí a importância mais ampla de que a defesa sanitária animal ela seja discutida e tenha um conhecimento pelo menos básico dos formados de medicina veterinária, porque essa integração é muito importante, né? E tem uma preocupação nos médicos veterinários a pelo menos reconhecer os principais sinais que possam, pode estar ocorrendo aqui. O veterinário que mais atende, por exemplo, maus tratos numa prefeitura, mas ele vai atender um animal e tem lá um suíno que está doente, e que ele consegue identificar que é uma síndrome hemorrágica, e que ele saiba o caminho de notificar o serviço veterinário, a defesa estadual do seu estado, né? Então isso aí é primordial, né? Então síndromes hemorrágicas para o suíno sempre tem que levantar esse sinal vermelho, né? Ou, aliás, um sinal laranja, vamos falar assim, de pelo menos alerta. E o veterinário, ele tem que ter, se ele for trabalhar com pequenos animais, ele tem isso em mente, porque isso é saúde única, no sentido de você fazer a notificação. E dentro da defesa sanitária animal, tem muitas doenças que são zoonoses também, que têm interesse público, né? Que tem interesse de saúde pública, e não só de saúde animal apenas, né? Então, isso é muito imperativo da classe veterinária saber as principais doenças de controle oficial de todas as cadeias, seja de suínos, seja de aves, seja de bovinos, seja de caprinos, né, e as principais espécies pecuárias do nosso território. E que é uma gama, um cenário que emprega muito o veterinário. Então a gente tem que sair um pouco, né? A própria sociedade valora o veterinário junto só ao pet, né? Ao cão e o gato, né? Você é veterinário, né? Umas perguntas sobre vacina de cão, né, de cachorro, que também é importante, é claro que é importante. Inclusive tem zoonose aí. Então, toda essa questão de saúde única é importante de você colocar o ser humano num centro que tem a importância da saúde animal, a importância da saúde ambiental, e isso refletindo na importância da saúde humana. Então, toda essa tríade da saúde única é essencial, e a defesa sanitária animal ela está aí para isso, seja para tutelar as espécies pecuárias somente, então são doenças de saúde animal, e seja para tutelar também o ser humano, seja as doenças de importância para a defesa sanitária animal, que também tem interface de zoonose, e que pode ser tanto antropozoonose, né, que são doenças que saem dos animais para o ser humano, ou como zooantroponose, que são um conceito que sai do ser humano para os animais, né? Então, esse fluxo, né, essa interação entre animal e ser humano é muito importante. E é muito interessante também, doutor, que a maioria das pessoas entra na veterinária e não tem noção de quão expansivo é a nossa área. A maioria entra pensando em gato e cachorro e acaba esquecendo que a gente está em tudo. A gente está na saúde pública, a gente está na vigilância sanitária, em todo lugar o médico veterinário está incluso, inclusive na nossa mesa. Então é isso todo dia, para ter o controle e tudo mais. Pegando nicho na parte de alimento, de como produzir e tudo mais, como é que é notificado quando um suíno está com a peste suína africana? Então, qualquer uma síndrome hemorrágica, né? Então, assim, a gente não é impossível você já diagnosticar uma peste suína africana, né, sem os exames laboratoriais, sem a ação do Serviço Veterinário Oficial e assim por diante. Mas o médico veterinário ele pode suspeitar porque tem uma síndrome hemorrágica, né? Então o suíno ele vai ter uma febre, né? Então ele vai ter uma febre
visível, onde ele vai assumir posições de amontoamento, os leitões, né? Ele pode sinais hemorrágicos pelo corpo, então manchas arroxeadas ou azuladas, né? Pelo corpo, cianose, né? Que é o escurecimento né, nas pontas das orelhas, na barriga, né, durante todo o corpo pode ter esses sinais, pode ter dificuldade respiratória, então também eles falam, os animais estão com batedeira, que nada mais é que um ataque apneia, né, em virtude de todo o acometimento do sistema que está ocorrendo. Né? Lembrando que a peste suína clássica e a peste suína africana é como se fosse o ebola dos suínos. Né? Então, aquela doença tão temida da década de 80 e 90, que o mundo tinha medo mesmo, por quê? Porque é extremamente mortal para o ser humano, uma alta taxa de mortalidade. No ser humano, para os suínos é a peste suína. Então, é uma doença hemorrágica com uma possibilidade de mortalidade alta. Lembrando que são cepas que podem ter, principalmente a peste suína clássica, né, ela pode ter cepas menos aparentes, né, tendendo até quase uma subclínica. Isso a gente vê no Nordeste, por exemplo. Então, um lugar onde ela é endêmica, a peste suína clássica, por exemplo, isso ocorre. A peste suína africana ela tende a ser mais agressiva, sinais hemorrágicos mais agressivos que a peste suína clássica, mas isso não é uma verdade soberana, e podendo ter cepas menos agressivas também na peste suína africana. Logo, o diagnóstico é bem mais difícil, tendo cepas diferentes, né? Sim, por isso que daí é importante, exatamente, é importante essa interação com o Serviço Veterinário Oficial, entre a população e o Serviço Veterinário Oficial, e entre os veterinários autônomos e o Serviço Veterinário Oficial, porque tudo vai da notificação. Quanto mais rápido você chega num evento sanitário desse, mais chance de sucesso você tem com em controlar a doença, esses eventos, né? Mas então, os animais eles vão apresentar essas manchas pelo corpo, mortalidade alta, tá? Eles podem ter sinais respiratórios, também no sistema respiratório, principalmente superior, eles podem ter alguns problemas de abortamento, então é uma gama de sinais. Mas, por exemplo, até sinais que a gente não fixa muito, o veterinário não vai lembrar disso depois de 10 anos de formado, que, por exemplo, um suíno com conjuntivite pode ser peste suína clássica, por exemplo. Porque, agora eu estou falando da peste suína clássica para dar um exemplo, né? Por quê? Porque no Nordeste eu já fui atender em colaboração com os estados que estavam correndo a peste suína clássica. O Paraná forneceu um contingente de técnicos para poder ajudar a trabalhar nos focos. Então, eu já trabalhei nos focos de peste suína clássica, que a gente não tem no nosso território, mas a gente tem que treinar nossos fiscais para poder agir quando ocorrer. O que era comum, tinha muitos sinais inespecíficos. Às vezes era aborto isolado, então abortamento, às vezes é sinal respiratório, às vezes é um evento de sinais digestivos, com alternância de constipação e diarreia. Então, né, intestino preso, intestino solto, definhamento, né, astemia, que a gente fala, o animal ele vai apresentando um quadro astênico de debilidade orgânica, emagrecimento, mas todos tinham algo em comum, que era conjuntivite. Você imagina, você fala com um aluno que está se formando, não, o que é? Não, conjuntivite, se você é conjuntivite com peste suína clássica, por exemplo, de chamar atenção. E era o único sinal que era comum a todos, era todos de conjuntivite, seja bilateral ou unilateral. Isso. Então, o conhecimento da doença e da forma que ela ocorre é importante, né? Então, por exemplo, até uma das perguntas que eu perguntei aqui na maiêutica, né? Ou seja, na forma da gente aflorar o conhecimento aí em vocês.
eu pergunto, né, por que um sinal, uma doença hemorrágica vai produzir sinal neurológico no seu hospedeiro? Já pararam para imaginar? Então, tentam responder aí mentalmente, né? E eu vou responder. Porque se é uma doença de endotélio, ou seja, se é uma doença de vaso sanguíneo, o sistema nervoso não tem vaso sanguíneo, ele não precisa de sangue, não precisa de vascularização para o seu funcionamento. Tanto é que você mata a célula sanguínea fazendo hipóxia e anóxia, né? Ou seja, você cortando a circulação, seja ela intensidade ou totalmente, né, você vai matar as células nervosas. E quando você tem um distúrbio circulatório, né, onde há hemorragia nesse sistema nervoso, você vai o quê? Colapsar. Então os animais vão apresentar também sinais neurológicos, né, de ataxia, né, andar cambaleante, ele pode ter opstótono, né, então desorientação. Por quê? Por causa que o sistema endotelial está acometido, né, a vascularização desse órgão está acometido, assim como todos os órgãos, principais sistemas. Então vai ter distúrbios renais, distúrbios respiratórios também, lesões. Por quê? Porque ele vai atacar um dos principais sistemas que mantém a homeostase no organismo, que é o endotélio, que é a vascularização, que são os vasos sanguíneos, né? Então ela vai colapsar esse sistema e por isso que vai ter esses sinais. Seja essa então, respondendo aí uma das 6 perguntas que eu falei, né? E falando da penicilina clássica e penicilina africana, uma das principais diferenças, e daí eu vou responder essa, é que a penicilina clássica, ela tem vacina que é eficiente, que você pode usar com autorização do Ministério da Agricultura em uma região. Então, por exemplo, Alagoas, que é um estado que está do lado de outro estado que é livre, que é o Sergipe, Alagoas estava fazendo campanha de vacinação para a penicilina clássica. E já a penicilina africana não tem vacinas tão boas e que justifique utilizar. Isso avançou muito, principalmente de 2018 para cá, porque o mundo começou a ter surtos, ele vinha numa crescente bem lenta de surtos pelo mundo aí, sempre então pensando em Mediterrâneo, leste europeu, né, alguns lugares da Ásia, e não tinha na China. A partir de 2018 entrou na China. A China é o maior rebanho mundial, né? Ela é 10 vezes maior que o segundo maior produtor de suíno. Por quê? Porque ela tem uma produção muito de fundo de quintal, muito, às vezes, de subsistência ou de produções pequenas, mas em muita quantidade. É muito disseminado na cultura chinesa a criação de suíno. E essa interface ser humano, por isso que a questão de influenza, por exemplo, ela é importante na China, porque é muito junto a criação de pato com suínos e com ser humano. Então os vírus de influenza têm uma capacidade muito grande de mutar, né, na China, né, e nessa não só a China, mas em especial alguns países do Sudeste Asiático, em virtude dessa questão cultural de proximidade entre o ser humano, ave e suíno, por exemplo. E, então, num país onde tem o maior rebanho de suínos do mundo, entrando a peste suína africana, ela causou muitos danos a essa produção, porque realmente ela vem para arrebentar a suinocultura, por isso que ela é tão temida, né? E graças a Deus, desde 2021, a gente tinha medo que a história se repetisse, que assim como 78 entrou na República Dominicana e depois entrou no Brasil, nosso medo é que em 2021 entrasse na República Dominicana e também entrasse no Brasil. Graças a Deus, a gente vem trabalhando incansavelmente para manter essa doença fora do nosso rebanho, que é tão destrutiva e tão onerosa para a nossa produção. Os Estados Unidos ele fez um estudo
que se ela entrasse nos Estados Unidos, ela ocasionaria, se tivesse uma ação rápida do Serviço de Defesa, eles teriam um prejuízo de 15 bilhões de dólares da entrada dela. Uma ação efetiva da defesa que seria mais provável, porque eles têm um sistema de defesa robusto. E que a gente pode falar que a gente tem também, porque a gente tem o mesmo status sanitário dos Estados Unidos, da Europa, dos principais países da Europa e da Austrália, do Japão. O Paraná tem, que é um conhecimento de peste suína clássica, que isso é um selo de qualidade também do sistema que, se você tem um sistema robusto para a peste suína clássica, você pode extrapolar a peste suína africana também, porque é uma doença que se comporta, embora não são iguais, mas se comporta de uma forma parecida, né? Ela não tem reconhecimento de livro de peste suína africana, mas só a peste suína clássica. Pegando esse nicho da diferença das duas, a gente não tem vacina para peste suína africana. Mas no caso. Está sendo desenvolvida, mas ela não é tão eficaz a ponto de se utilizar, por exemplo, ainda no Brasil. E tratamento chega a ser viável? Tratamento? Não. Essas doenças não se. Quando você pensa em doença de rebanho, ainda mais doença de alto impacto, você não pensa em tratamento, porque senão você vai manter esse vírus. O que você não quer é tratar os animais. Ou você evita a prevenção, que é mais barata, dela entrar, ou você extermina os animais afetados. Não tem meia conversa. Então, um tratamento, o que você faria do ponto de vista epidemiológico? Você não teria doença, é o que você não quer, você tem que eliminar. A doença, a suinocultura moderna, ela é incompatível com você manter essa doença no seu rebanho. Então, o Paraná sendo competitivo na suinocultura, o segundo maior produtor de suínos do Brasil, o Brasil sendo um grande player de produção mundial de carne suína, é incompatível essas doenças estarem no rebanho comercial, né? Você vê onde que ela está presente, por exemplo, a peste suína clássica, que é endêmica no Brasil em algumas regiões norte e nordeste, em estados que não tem uma relevância essa produção. Agora, nos estados que tem uma produção, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, alguma coisa em São Paulo, ela é incompatível você ter essa doença presente. Até porque por sanções comerciais, se você tem a peste suína clássica no seu rebanho ou a peste suína africana, você não consegue exportar para ninguém. Né? Então, fica comprometido. E para eliminar esses animais que estão contaminados? É feito através de sacrifício, abate? Isso, através de métodos que são aprovados do ponto de vista de bem-estar animal, né? E daí tem plano de contingência. Então, o que é o plano de contingência? São planos que já está estabelecido todas as principais ações que devem ser feitas dentro de um foco. Né? Então, tem plano de contingência para febre aftosa, tem plano de contingência para influenza aviária, tem plano de contingência para doença de Newcastle, tem plano de contingência para peste suína clássica, tem plano de contingência para peste suína africana, tem plano de contingência para doença de Algesic. Então, são já tudo baseado do ponto de vista técnico, né? As ações que devem ser tomadas, os principais pilares, né? Então, a forma de agir, então, que são estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, normalmente com base também na Organização Mundial de Saúde Animal, que são compilados técnicos de metodologia a ser tomada frente a um foco. Então, por quê? Porque a ação tem que ser rápida e tem que ser eficiente. E aí tem o papel certinho do que a instância federal faz, que o Estado faz, que a iniciativa privada faz. Então, porque não pode ter dúvida. Numa situação de emergência, você corre contra o tempo, porque quanto mais demora, mais difícil fica o controle da doença em questão. Então,
é primordial ter estabelecido esse plano de contingência. Ele tem muito a ver com a característica do tipo da doença, a importância que ela tem no impacto do comércio, né, e para a saúde pública, e daí econômico, em saúde pública. Então, esses planos de contingência são as situações. Só que agir num foco, isso é sinal que alguma falha houve na prevenção. E a defesa sanitária animal, até quando você fala em defesa, você pensa em quê? Em prevenção, em evitar que aquilo entre, em uma primeira porta. Então, a gente tem que fortalecer essa vigilância e fortalecer esses entes que são importantes para você evitar que ela entre. Então, por exemplo, no Plano Integrado de Vigilância de Doenças de Suínos, que ele foi modificado em 2021, e foi valorado alguns pontos que, principalmente em um território que já está mais amadurecido do ponto de vista em termos de defesa sanitária animal. E são 5 pontos, daí uma das perguntas a ser respondida também, que é a vigilância sorológica dessa doença. Então, a gente faz essa vigilância sorológica com a peste suína clássica e vai passar agora também, a partir possivelmente aí entre o ano que vem e o ano outro, já para a peste suína africana também. A vigilância clínica, e aí sim a gente faz vigilância clínica para a peste suína clássica e a peste suína africana, né? Então, a atenção a casos suspeitos. Então, e aí eu já vou responder a outra pergunta. O que é o caso suspeito? Caso suspeito é a vigilância passiva. O que é isso? É quando um veterinário de uma cooperativa, né, é quando um produtor, ele fala assim, Adapar, tá morrendo, tá estranho, tá morrendo tudo aqui, morreu essa leitegada toda de um dia para o outro, os bichos tão diferentes, e daí, ou seja, é passivo por quê? Porque o serviço de defesa, ele recebe isso e ele vai investigar. Essa vigilância passiva. A vigilância ativa é justamente a vigilância sorológica, é quando o Estado, o governo vai buscar essa doença. Então, ela começa a pesquisar. A sorologia faz levantamento sorológico, né? Pode fazer levantamento, eu vou entrar na propriedade e não vou coletar sangue, mas eu vou fazer inspeção clínica dos animais. Se o rebanho está tendo alguma doença que é de controle oficial. Aí é uma vigilância clínica. Aí a vigilância sorológica, a vigilância clínica feita pela Adapar, por exemplo, ela é uma vigilância ativa, porque é o Estado, é o serviço de defesa que está indo buscar essa doença. Ela não está recebendo passivamente essa informação. Não é o produtor que vem e fala, opa, está morrendo. A gente está indo lá atrás. Exatamente. Então, essa é uma outra pergunta que gostaria que vocês soubessem a diferença entre vigilância ativa e passiva. No Instagram, pessoal. No caso dos javalis, né? É feito algum tipo de controle, alguma coisa? Exatamente. Então, no plano de integrado de vigilância de doenças suínos, tem cinco pilares. Um dos pilares é a vigilância sorológica em acelvajados, tá? É a última. Então, seguindo lá, eu falei da vigilância sorológica, seja em plantel comercial, seja em rebanho comercial ou de subsistência. Isso a gente está fazendo, inclusive estamos fazendo agora, tá? A Adapar está fazendo essa vigilância sorológica. Tem a vigilância clínica, a Adapar também está fazendo, estão indo lá e vendo clinicamente os animais. Tem atenção a caso suspeito, que essa vigilância é passiva, então tem que ser robusta, tem que ser rápida, tem que ser um atendimento que a gente tem uma capilaridade no estado. Né? Então, a gente tem 135 unidades veterinárias, que é uma USA, Unidade Local de Sanidade Agropecuária, né? E onde tem um veterinário, e que ele é sempre essa USA, entre essas 135, vai abranger todos os municípios do estado. Então uma USA, ela atende mais 3 ou 4 municípios, que é a sua responsabilidade que ele atende ali. Então, todos os municípios, os 399 municípios do estado, têm esse sombreamento com relação a ter alguma USA que o atenda. Então, a capilaridade é importante, né? Então, isso é atendimento a casos suspeitos.
A inspeção em abatedouros. Então, os abatedouros de suínos, ele tem uma interface em que o serviço de inspeção, ele também está com os olhos voltados a animais que tenham, seja no pós-mortem ou no antemortem, sinais de síndrome hemorrágicas, né? E daí acionando a DAPAR para se coletar Então, é feita a coleta quando já está morto o animal e a DAPAR provavelmente que faz a coleta. Pode ocorrer, né? Daí aí tem um procedimento da inspeção, né? Então, não viu no antemortem, mas viu no abate, né? Depois ali na inspeção, aí o animal vai para o DIF, ele é separado, e daí pode, né? Daí ser acionada a defesa, né? Para coletar, para ver se para fundamentar ou não, né? Essa doença. E a vigilância em acelvajados. O javali, ele tem uma importância muito grande na disseminação dessas doenças, né? O javali, é importante a gente lembrar que seja o javali ou suas cruzas, porque o javali, ele é a mesma espécie do porco doméstico. Ele é uma subespécie. Então, o nosso suíno doméstico é o Sus scrofa doméstico, e o javali é o Sus scrofa scrofa. E tem então, o javali, quando ele entrou na década de 60 no nosso território, através de importação de pessoas que queriam criar ele de uma forma em cativeiro, por causa de apreciar a carne, ele fugiu, né, escapou e se selvajou muito rápido. E o suíno, normalmente, também ocorre isso também. O próprio suíno doméstico, às vezes, ele escapa, ele fica num ambiente de estado natural, que ele fica selvajado. E o suíno é, dentro da espécie doméstica do ser humano, que mais se volta ao seu estado natural mais rápido. Ele se selvaja mais rapidamente. Então, a questão de uma geração, ele muda a sua conformação física. Cerdas ficam maiores, ficam mais escuras, a sua mandíbula fica maior, mais possante. Ele muda. No nosso suíno doméstico, ele tem uma conformação levógera, ou seja, o anterior, o posterior, né, o quadril, é mais avantajado que o anterior, que é a escápula. E daí, no nosso selvajado, ele inverte, ele vai ter o anterior, né, a escápula muito mais avantajada, e o posterior menos avantajado. Ele muda essa conformação. O suíno, então, ele volta ao seu estado natural muito rápido. E ele se adapta muito, né? O javali, ele é a principal espécie exótica invasora em todo o mundo. Ele se adapta, lógico que em alguns lugares, né, que nem Europa, né, e Ásia, ele é silvestre, ele é da fauna. Aqui na América, ele é exótico. E ele tem uma adaptação muito grande. O animal, eu queria perguntar para vocês, alguém já viu um javali atropelado na estrada? Atropelado não cheguei a ver. Você veja que é um animal que se adapta muito, muito fácil, né? E ele é difícil de ser pego. Tanto é que você não vê, eu nunca vi um javali atropelado. E ele se aproveita muito da presença do ser humano, né? Então ele segue as plantações de grãos, porque ele quer algo muito fácil. Né? Ele se adapta muito fácil, é muito fácil pular uma cerca e comer a ração de um suíno que está cativo. Ele pula a cerca para poder cobrir uma fêmea que está no cio, né? Então ele realmente é uma espécie muito danosa. Ele entra, mata o cachaço da propriedade da cobra fêmea. Então ele pode fazer isso. E você vê, o nosso suíno, ele consegue pular o quê? Você coloca um degrau de uma cerquinha de 60 centímetros, o suíno não passa. Não consegue. O javali, ele chega a pular até 1,80 m. Ele pula que nem... Ele tem conforme o tamanho dele. Se for um animal muito grande, daí ele também tem um pouco... Mas ele salta com muita facilidade. Então, você vê como que é a diferença, uma simples questão de como muda a possibilidade do animal acelvajado, né, de uma mesma espécie, mas com séculos de evolução diferente, né? Séculos não, até posso falar milênios, porque é a domesticação do suíno, né? Mas muda a capacidade do animal dessa forma. Então,
Continuando, o javali realmente é um ator que aí da disseminação de doenças muito grande. E para a peste suína africana é maior ainda, porque uma coisa uma diferença também que vai na pergunta lá que eu falei para vocês entre peste suína clássica e africana é que a peste suína africana ela tem um vetor biológico que é o carrapato. O carrapato é o que mantém ela o ciclo selvático, né, na África, então, e ela faz a ponte do animal, do animal selvagem para o animal doméstico. Então, é o carrapato que leva a peste suína africana para o animal doméstico, e aí ele começa a passar de um suíno doméstico para outro e faz o ciclo daí doméstico. Então, e a peste suína clássica não tem isso, mas a peste suína africana tem. É o carrapato do gênero Ornithodorus, ela tem distribuição mundial. No Brasil não tem muita, graças a Deus, essa abrangência desse carrapato, mas já foi encontrado no Nordeste e tem Ornithodorus no sul no Rio Grande do Sul. Mas o carrapato ele tem essa função primordial aí de manter a peste suína africana no mundo, haja vista essa interface de que os animais selvagens, né, nessas regiões, ou aselvajados, né, então aí daí a importância do javali em se disseminar a doença. Então, por uma falha nossa, entra uma peste suína africana de um produto, por exemplo, vindo da área contaminada, e aí começa a passar para o nosso suíno, e aí o javali selvajado entra em contato, e se a gente tem um carrapato, e aí se perpetua isso, aí fica difícil você controlar ela, e se tem que conviver daí com a peste suína africana, com surtos e assim por diante. Então, tem essa questão do javali, é uma das diferenças. Então, vacina, né? A vacina, diferença peste suína africana e a peste suína clássica, a questão do vetor biológico, né? Então, essas são todas as diferenças que é importante entre a peste suína africana e a peste suína clássica. Então, os 5 pilares dos componentes da vigilância para a doença de suíno no Programa Nacional é vigilância sorológica em rebanhos comerciais e não comerciais, vigilância clínica em rebanhos comerciais e não comerciais, atendimento a caso suspeito, então, vigilância passiva, né? Abatedouros, vigilância abatedouros e a vigilância selvajados. Essa vigilância selvajados é feita com interface hoje mais eficiente com manejadores ambientais de javali, ou seja, o termo caçador não é propício, a gente fala manejador ambiental de javali legalizados. Então, eles conseguem o soro para o nosso serviço para a gente comprovar que não está tendo circulação de peste suína clássica, isso vai estender para a peste suína africana também. Tá? E algumas dessas duas, a peste suína clássica ou a peste suína africana, ela pode ser transmitida para outras espécies de animais ou até mesmo para o humano? Não. Então, tanto a peste suína clássica como a peste suína africana, ela é específica da espécie suídea. Então, ela só, inclusive, uma coisa importante, é legalizado o abate do javali e das suas cruzas, do javaporco, né, sua cruza com o porco doméstico, suíno doméstico. Já os nossos taiaçuídeos, que são o cateto e a queixada, que são os primos, vamos falar assim, dos suídeos, chama taiaçuídeos, eles não têm incriminação na difusão da doença. Inclusive, é proibido o abate, eles têm proteção, né? Não podem ser abatidos esses animais, nem para controle, nem para caça, porque são da nossa fauna. Então, o cateto e o queixada, eles não podem ser abatidos, e eles não se está comprovado, e já os estudos até agora incriminam eles na difusão dessas doenças. Mas o javali, sim. A grande importância do javali, do monitoramento do javali na Europa, né, na Ásia, em virtude dessa ação do javali no meio ambiente. Tá? Então, o javali é um ator, e ele só tem aumentado. O Paraná foi o primeiro estado a fazer a presença, a fazer um censo de presença do javali, e isso só a distribuição do javali só tem aumentado no nosso país. Nenhum país do mundo tem uma ação eficaz no controle predatório do javali. Ele tem uma ação deletéria ambiental, onde ele entra e modifica, ele começa a predar nossa fauna, ele tem uma ação de potencial risco zoonótico,
potencial risco de saúde animal e um risco econômico, um dano econômico, porque ele estraga as nossas plantações também, preda, ele come filhotinhos de bovino ou de ovelhas. Então, é um animal onívoro, né? Ele adapta muito, muito bem, né? Então, a gente fala que é, inclusive, um animal sinantrópico. O que é um animal sinantrópico dentro da epidemiologia, né? São espécies que não se domesticam, né, e não estão em estado doméstico nesse convívio com o ser humano, mas ele se aproveita muito da presença do ser humano. É o caso que acontece com o urso nos Estados Unidos, ele come o lixo lá, né, o gambá aqui no Brasil, esse gambá que a gente fala aí, que é um marsupial neotropical, ele é um animal sinantrópico, então ele vai lá e come o nosso lixo, ele entra na nossa casa, é um animal sinantrópico. A pomba, que é um animal exótico e também se aproveita, então você não domestica ela não está ali domesticada, mas ela se aproveita do processo. Então, é um animal sinantrópico. E o javali é, né, a mesma coisa. Então, essas perguntas, então, veja só para finalizar, eu gostaria de finalizar, né, que eu ficaria muito contente que todos os telespectadores das redes sociais aí que estão acompanhando a gente, então, soubesse, né? Então, as principais diferenças de peste suína clássica e africana, que a peste suína africana, ela tende a ser um pouco mais agressiva, lembrando que tem cepas virais, linhagens de vírus que são mais atenuadas, que não tem tanta agressividade. A questão da vacina, então, a vacina, ela é eficiente para controle da peste suína clássica, numa ocorrência, mas a peste suína africana não, mas já tem alguns protótipos que sinalizam o controle, por exemplo, a eficiência em javali, de alguma coisa com peste suína africana, mas ainda é um tabu, então, a grosso modo, a peste suína africana não tem vacinas eficazes. Então, essas principais diferenças, e também do vetor biológico, da importância do carrapato Nithodorus para a peste suína africana, o que não tem para a peste suína clássica, e lembrando que a peste suína clássica a gente tem no nosso território, em alguns estados do norte e nordeste, né? E o Paraná ele tem um melhor status sanitário, e é o estado que goza de melhor situação, porque ele não está, ele é reconhecido isolado e não com os outros estados, tá? Sinais neurológicos da peste suína clássico-africana, por quê? Porque a lesão endotélio culmina em alteração e falência do sistema nervoso central, então por isso tem sinal neurológico. Vigilância ativa e passiva. A vigilância passiva é aquela que o produtor ou o médico veterinário mobiliza o serviço veterinário oficial, e a vigilância ativa é aquela que o serviço veterinário oficial vai buscar essa informação, vai prospectar. Né? A principal forma de transmissão, então, para a peste suína africana são os fluidos corporais, em especial o sangue, né? Então pode ter até 3 milhões de partículas virais em 200 microlitros de sangue. Então isso é muito pouco, espalha com uma grande facilidade. Então, você pegar um animal que está começando uma viremia de peste suína africana e abate ele e faz o carneiro ali no fundo do quintal, e daí você passa para o vizinho, você fica aquele sangue exposto, aquilo lá tem um poder de disseminação muito grande, né? Então, a vacina outra pergunta é a vacina para a peste suína africana, ela está sendo desenvolvida, mas ela tem devido à característica viral, ela é difícil e sempre uma ação depois. Então, depois que entra, você pega o perfil daqueles vírus e aí você monta uma vacina, e ainda não é tão eficaz, né? Está tendo algumas questões experimentais com o próprio javali, e que isso tem conferido alguma certa proteção, mas ainda é experimental e ainda é um tabu, tá? Não tem ainda oficialmente uma vacina eficaz. E os 5 pontos do programa, do plano integrado de vigilância de doenças em suínos, a vigilância sorológica, vigilância clínica, essas duas são a vigilância ativa, a vigilância passiva, que é o atendimento a casos suspeitos, né? Então, o veterinário notifica, né, o Cisbravet, que é o sistema que, pelo site da ADAPAR, pelo site do Ministério, o veterinário acessa o Cisbravet e ele informa ali a ocorrência dessa doença, o local, por daí já, se ele informar hoje, já tem, conforme o tipo de doença, já cai no Brasília ou para a gente ali na ADAPAR, e a gente já
é acionado para atender. Então, é um sistema muito eficaz. Chama Sisbravet. E atendimento também a abatedouros, vigilância em abatedouros dessas doenças hemorrágicas e a vigilância sorológica em suídeos acelvajados de javali. É isso. Então, eu fico contente dessa oportunidade de esclarecimento. A suinocultura é muito importante, dá muito emprego para veterinário. Então, às vezes, numa realidade urbana, a gente não vê essa... Mas a gente tem um agronegócio muito pujante. A suinocultura ela é um local muito regionalizado no estado do Paraná. Então, o Oeste e os Campos Gerais têm uma suinocultura forte e emprega muito veterinário. Então, é uma cadeia que deve ser olhada pelos acadêmicos com uma possibilidade de trabalhar, de se desenvolver. E uma mensagem principal, já que a gente está na saúde única, que eu queria deixar para vocês. Tem uma frase em latim que fala assim: aliviar a dor alheia é algo divino. Né? Esse em latim é sedare dolorem opus divino est. Aliviar a dor alheia é algo divino. E isso impera dentro da medicina veterinária, a ponto que a gente visa sempre os nossos pacientes fazer isso, aliviar, né, ou curar. E quando você trabalha com saúde pública, com saúde única, com rebanho, pensando em rebanho, né, do ponto de vista epidemiológico, você coloca esse sentimento em uma escala logarítmica, porque você evita essa dor alheia em milhões de animais, né, em milhões de ser humano, quando você pensa em disseminação de doença de zoonose. Sim. Então, é muito satisfatório, é muito gratificante trabalhar com sanitarismo, com saúde animal, e também eu já trabalhei com vigilância sanitária, né, em postos de saúde, e isso também se aplica também na saúde pública. Então, levem isso como lema. Quando puderem trabalhar, né, é uma grande oportunidade. As prefeituras é uma das formas que mais emprega veterinário no país, em escala os estados, depois o Ministério, com oportunidades de salários bons e com estabilidade também. Então, lembre-se disso, é uma grande oportunidade para os acadêmicos de veterinária focarem, né, em poder trabalhar também, ou até pelo menos agregar. Eu trabalho como autônomo, mas eu também tenho um expediente numa prefeitura, né, e faz o seu trabalho honradamente e desenvolvendo a sua função, que é tão importante para a nossa sociedade. Pessoal, eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço, doutor. Pessoal, uma informação importante para trazer para vocês, falando sobre oportunidades em prefeitura. O próprio governo oferece alguns estágios em organizações do governo. A ADAPAR, inclusive, tem estágios. Vocês conseguem entrar no site do governo para ver as disponibilidades. É, sim, uma grande oportunidade de vocês conseguirem entrar. E tem outras áreas que vocês conseguem ir também. Então, aqui, aproveitando essa situação, eu tenho uma estagiária que trabalha diretamente no programa, que é da acadêmica aqui da Unibrasil. Então, olha só, galera, ó. Estão perdendo a mobilidade. Vamos agilizar. E a ADAPAR tem várias áreas ali que oferece para... A gente tem acadêmicos das mais diversas instituições de ensino, né? Mas atualmente eu estou com uma estagiária que é daqui da casa, tá bom? Tem oportunidades, tá bom? Terceira oportunidade, queria agradecer ao doutor Teotônio pela presença. Muito obrigada. Foi demorado a gente conseguir essa entrevista, foi corrido, mas a gente conseguiu. Foi subdidático, espero que vocês aproveitem assistindo. A gente vai trazer reels e algumas informações através das perguntas do doutor Teotônio que foram respondidas. Vocês podem comentar também aqui nos comentários do YouTube. Vou pedir para o Dr. Teotônio deixar, se ele quiser, um Instagram, alguma rede social que ele tenha para vocês seguirem. Vou colocar no Instagram ela, se ele tiver, e aqui na descrição. Bom, é isso. Muito obrigada por comparecer. Obrigada pelas explicações. Foi maravilhosa a entrevista. Espero que vocês todos aproveitem.